Fala, amigos do Esquema Tático, tudo bom? Eu sou o Frederico Gino, trazendo para vocês o 10º Clássicos Aleatórios. Hoje vamos falar do clássico Bisavô, que é o clássico entre América e Bangu, dois times tradicionalíssimos do futebol carioca. Hoje eu estou num segundo cenário que eu tenho aqui. O primeiro cenário é aquele que eu sento, apoio o computador na minha cama e deixo o fundo na minha televisão. E o segundo é uma mesinha que eu tenho aqui que tem o fundo na parede. Se você quer de novo as camisas, que eu queria fazer a brincadeira das camisas, mas já que ninguém responde a brincadeira das camisas, eu desisti das camisas. Se você quer ver de novo as camisas no fundo, comente aqui, eu quero as camisas de volta. E lembrando que os clássicos aleatórios a gente considera times que não estão na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que é o caso entre América e Bangu. E a gente também time clássicos que não tem muito espaço na mídia esportiva, que a gente, pelo menos aqui em São Paulo, nunca ouvi falar do clássico América e Bangu. No Rio de Janeiro é um pouco mais tradicional esse clássico aí, tá bom? Como de praxe, eu vou falar um pouquinho sobre os times individualmente e depois eu vou falar do clássico em si. Mas antes, por favor, deixe seu curtir, o comentário, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, quebra essa pra gente, não custa nada. Então vamos lá. Bom, vamos começar falando do América. O América tem um mascote o Brasinha, mascote muito polêmico, que é um diabinho, né? O mascote do América, e daí você pega o Brasil, que é um país que por muito tempo foi predominantemente católico e hoje é predominantemente evangélico. E para no caso dessas duas religiões, o diabo é o pior ser que existe na face da Terra. Então, um país extremamente religioso que nem o Brasil, um time ter o diabo como mascote é muito fora do comum. Se vocês quiserem, a gente pode até fazer um esquema tático falando de mascotes polêmicos. Deixe seu comentário aí. Comentei mascotes polêmicos que a gente vai saber que vocês querem que a gente fale sobre isso. Mas falando um pouquinho sobre o Brasinha, que é o mascote do América, por que foi escolhido o Diabo como mascote do América? Porque esse personagem popular, ele tem como, dentro da figura popular, ele é totalmente vermelho. E o uniforme do América é todo vermelho. Então foi uma brincadeira para fazer uma alusão, que eram os diabos, os jogadores, né? Que eles iam lá para infernizar o adversário. O mascote foi adotado em 1947 e é óbvio que teve muita reclamação. Inclusive, a torcida do. O América foi campeão até os anos 60, por aí, e obviamente que a decadência do América no futebol no cenário nacional, a torcida atribuiu ao mascote, falando que a culpa era do mascote. Em 2015, inclusive, a torcida roubou a fantasia do mascote para que ela não seja mais apresentada durante os jogos do América. Ainda sobre o mascote, em 2006, o técnico na época, Jorginho, que era evangélico, sugeriu para a mudança do mascote deixar de ser o diabinho e ser uma águia. Vou até botar uma imagem aqui de como seria a águia. Obviamente que não colou, e depois torcedores até sugeriram mudar o mascote para o Capitão América, fazer um trocadilho com um personagem de super-herói, só que com o escudo do América. Houve até uma petição, só que a diretoria recusou e manteve o mascote. É um tema bem polêmico. Eu acho que assim, o clube existe por conta da sua torcida. Se a torcida, de uma forma geral, quer que mude o mascote, não tem por que o clube negar. Agora, se for uma pequena parte da torcida que fica incomodado com o mascote e não quer mais ele, aí eu acho que talvez vale a pena essa postura da diretoria de bancar o mascote, já que a maioria da torcida não se incomoda com ele e já é o mascote do time há pelo menos quase 80 anos. Então fica aí uma discussão legal para a gente fazer, né? O clube foi fundado em 1904, o estádio do time é o Juliette Coutinho, com capacidade de 13.544 pessoas. E vamos falar um pouco dos títulos agora do América. O América conquistou o Torneio dos Campeões de 82. Para quem não conhece esse torneio, foi um torneio organizado pela CBF e participaram desse torneio somente os campeões e vice-campeões de torneios nacionais, como o Campeonato Brasileiro, o Robertão e a Taça Brasil, e do torneio Rio-São Paulo, essa puxada de sardinha aí para Rio e São Paulo. No caso, os times que atendiam esse critério totalizavam 17 equipes. Então ficava uma vaga em aberto, a CBF resolveu ver todos os times que já tinham participado das competições e aquele que tivesse participado mais entraria nesse bolo aí, no caso foi o América. Então o América era dos 17 ali, dos 18 iniciais ali que escolhidos para o torneio,
era o único que não tinha sido campeão ou vice das competições citadas anteriormente, né? E o América foi campeão daquela competição. O América ficou em primeiro no grupo C, que era o grupo que estava, era 18 equipes divididas em quatro grupos. Nas quartas de final passou pelo Atlético Mineiro, na semifinal passou pela Portuguesa aqui de São Paulo, e na semifinal foi campeão em cima do Guarani, com uma vitória de 2-1 no último jogo. Fora isso, a equipe tem 7 campeonatos cariocas, sendo o último deles em 1960. Tem uma taça Rio de 82 e uma taça Guanabara de 74. Para quem não está acostumado com futebol carioca, a taça Rio e a taça Guanabara não são títulos estaduais, mas são campeonatos que impactam, hoje principalmente impactam para ver quem vai disputar a final do estadual, e são taças tradicionais do Rio de Janeiro, então elas têm um certo grau de importância. Fora isso, o América participou 19 vezes da Série A do Brasileirão, ficando em terceiro lugar em 61. A cor predominante do time é vermelho, a cor do time é vermelho, usa o branco como segundo uniforme, mas a cor da equipe é vermelho. E agora eu vou falar do maior ídolo, que é o Edu Coimbra. Sim, o irmão do Zico é o maior ídolo do América, então o irmão do maior ídolo do Flamengo é o maior ídolo do América. É legal nessa família de caras que sabem jogar bola. Ele marcou 211 gols pelo América em 8 anos que ele jogou pelo clube. Queria dar um destaque especial para o Romário, sim, o baixinho, que para muitos é o melhor jogador do futebol depois de Pelé. Para muitas pessoas, o Romário é o segundo melhor da história. Ele surpreendeu muita gente indo jogar no América, né? No disputar a segunda divisão do Carioca pelo América. E ele falou que, segundo o Romário, que foi para realizar o sonho do pai dele, que era torcedor do América, que faleceu em 2008. Então, em 2009, o Romário, já que o Romário tinha prometido o pai dele que jogaria pelo América, em 2009 ele foi jogar pelo time de coração do pai dele. Muito legal essa história, né? Agora eu vou falar um pouco do Bangu. O Bangu, que tem como mascote o Castor, que é outro mascote curioso. Você fala, mas por que curioso, né? O Castor é um animal normal da fauna brasileira, da fauna das Américas. Por que curioso? Porque não foi muito. Porque o Castor, na verdade, não é por causa do bichinho, mas por causa de Castor de Andrade. Sim, o mascote é uma homenagem ao bicheiro Castor de Andrade, que foi presidente de honra do Bangu e teve grande influência financeira, ou seja, ajudou muito financeiramente o time durante a década de 60, se afastou em 70, voltou nos anos 80 e ficou lá no clube até 88. Os recursos financeiros que ele trazia para o clube eram proventos do jogo do bicho, e sendo que ele foi um dos grandes responsáveis pelo Bangu conseguir conquistar o título carioca de 66 e pelo vice brasileiro de 85, que o Bangu perdeu para o Curitiba nos pênaltis em pleno Maracanã. A equipe também foi fundada em 1904, no mesmo ano do rival. O time tem um estádio que é o Moça Bonita, com capacidade de 9.500 pessoas. Tem uma taça Rio-São Paulo no seu currículo, que foi em cima do rival América, a gente vai contar a história mais para frente. Possui 2 cariocas e também tem uma taça Rio, que é daqueles campeonatos tradicionais do Rio de Janeiro. Fora isso, tem 11 participações no Brasileiro, sendo um vice-campeão em 85, como eu falei, perdeu para o Curitiba nos pênaltis. E, por incrível que pareça, o Bangu já participou da Libertadores, por ter sido campeão, quer dizer, vice-campeão em 85, participou da Libertadores de 86, então o Bangu já jogou a Libertadores. Tem muito time que é maior que o Bangu hoje em dia, que nem chegou perto de disputar uma Libertadores. As cores do time é o vermelho e branco. O maior ídolo do time é o Zizinho. Ele foi o grande líder do Bangu em campo no final da década de 40 e no início de 51. Ele conquistou com o Bangu o torneio de início de 50, que foi o primeiro título que um clube conquistou dentro do Maracanã. Daí ele foi vice-carioca em 51 e estava no time que conquistou o torneio Rio-São Paulo em 51, no Maracanã, sobre o maior rival América. Então, inclusive em 2001, o Zizinho recebeu um diploma oficial do clube e é considerado por muitos até hoje o maior ídolo do clube, até pelas conquistas, né? Dá para entender por quê. E uma curiosidade do Bangu é só a maior revelação. Normalmente nos vídeos eu falo ou do maior ídolo ou da maior revelação. Eu normalmente coloco o que eu acho mais interessante, mas no caso do Bangu eu acho interessante os dois. Que a maior revelação do Bangu foi quem? Ninguém mais, ninguém menos que Ademir da Guia.
que jogou no time de 60 a 61, jogou de 59 jogos, marcou 14 gols, chamou a atenção, foi para o Palmeiras, onde ele fez história, conquistou diversos títulos e é o maior ídolo da história do Palmeiras, foi revelado pelo Bangu. Legal, né? Agora vamos falar um pouco do clássico em si. O clássico bisavô tem 279 jogos, com 68 empates. O América leva uma pequena vantagem nos números gerais. O Bangu tem 102 vitórias, 440 gols marcados, enquanto o América tem 109 vitórias, 551 gols marcados. Sim, esse clássico está chegando perto do gol número 1000. Esse clássico é considerado o mais antigo entre clubes em atividade hoje no Brasil. Também refere-se a um clássico entre a Zona Norte do Rio contra a Zona Oeste. Essa rivalidade é principalmente para definir quem é a quinta maior força do Rio de Janeiro. Lembrando que as 4 primeiras são os grandes do Rio, que é Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Não necessariamente nessa ordem, mas são os 4 maiores clubes do Rio. E aí Bangu e América brigam para ver quem é o quinto maior. É ali que principalmente dá rincha na rivalidade. E é uma rivalidade que nos primeiros anos teve muita polêmica. Então vamos falar aqui primeiro do Carioca de 1922, onde o América se sagrou campeão e o Bangu tentou anular um jogo do América, uma vitória do América por 3-1 no primeiro turno, onde o América escalou o lateral esquerdo Matoso, que era militar, e eu acho, pelo que eu entendi, acho que na época o militar não podia jogar campeonato com campeonato comum, enfim. E a Liga não viu nenhuma irregularidade, mesmo o Matoso sendo sargento do Exército Brasileiro. Então, a primeira polêmica. A segunda polêmica veio em 1924, após a torcida do América ficar revoltada com 3 pênaltis marcados pro Bangu. A torcida invadiu o gramado, o jogo teve que ser paralisado, a torcida ainda por cima naquele dia ainda tacou fogo no carro do árbitro, que é um absurdo, mano. Independente de como o árbitro apitar mal um jogo contra o seu time, não faz sentido nenhum você, tipo, tacar fogo no carro do cara, sabe? Um fanatismo, um excesso de violência desnecessário. Mas enfim, aquele jogo acabou com o resultado final 2-1 para o Bangu. Em 33, o Bangu foi campeão carioca. Foi no ano que foi implementado o profissionalismo no futebol do Rio de Janeiro. E logo na estreia daquela competição, o Bangu colocou um sonoro 6-2, meteu um 6-2 no América, no estádio do América, e foi campeão na penúltima rodada contra o Fluminense. Porém, a última partida, a partida da taça, foi em casa contra o América. E fez também outra goleada 7-3. Então, aquele ano é um ano que os torcedores do Bangu adoram e os torcedores do América não querem nem lembrar. A primeira final entre os clubes foi em 34, pelo torneio início, e o Bangu foi campeão em cima do América. Então, a primeira final entre as duas equipes deu Bangu. Em 37, o Bangu inaugurou os refletores no seu estádio. E hoje a gente fala, cara, refletor no estádio é uma coisa tão normal, tão comum. Por que você está destacando isso? Porque no início do século passado era uma super evolução tecnológica você poder ter refletor no seu estádio, você poder sediar jogos à noite, né? E na estreia dos refletores no estádio do Bangu foi um jogo contra o América e o América venceu por 3-2. Em 49, o América se consagrou campeão carioca e foi em cima do Bangu, vencendo por 1-0, devolvendo Na verdade, não foi o Campeonato Carioca, foi o torneio início, tá? Falei errado. Foi o torneio início, foi o mesmo torneio que o Bangu venceu sobre o América em 34 e em 49 a América devolveu e também foi campeão em cima do Bangu. Agora, para falar de América e Bangu, a gente precisa falar do Maracanã. O Maracanã, ele é de 48, ele foi criado para a Copa do Mundo de 50, e no início da era Maracanã, Bangu e América tiveram um grande destaque, uma grande participação, sendo os grandes protagonistas do estádio. Como eu falei anteriormente, em 1950, o Bangu conquistou o primeiro torneio de clubes do Maracanã. Então, o primeiro time que foi campeão do Maracanã foi o Bangu, conquistando o torneio de início, em 1950. Em 1951, o América foi vice-campeão carioca, esses jogos tudo no Maracanã, né? Grande parte dos jogos ocorrendo no Maracanã. Foi vice-campeão carioca em 51, enquanto o Bangu ficou em terceiro lugar. Em 52, o Bangu foi vice-campeão estadual, enquanto o América ficou em quarto lugar. E aí, voltando um pouquinho para 51 ainda, a gente teve a final do Rio-São Paulo
entre Bangu e América, disputado no dia 30 de janeiro de 51 no Maracanã. E também foi no dia da inauguração dos refletores do estádio, viu? Inaugurando o refletor, tem que chamar a América e Bangu para fazer o jogo. Então, a final do Rio-São Paulo foi no dia que teve a inauguração dos refletores. O jogo terminou em 1-1 e o Bangu foi campeão pelo critério de desempate. Na época, o critério de desempate era quem tivesse mais escanteios ia ser campeão. O Bangu teve 4 escanteios no jogo, a América teve um, Bangu campeão. Lógico que hoje a gente fala, meu, critério de desempate ser escanteio, meio tosco, né? Pode até ser, mas naquela época fazia sentido. Naquela época que o futebol estava começando a aprimorar suas regras, acaba fazendo sentido, porque é algo a ser conquistado o escanteio, né? E onde eu estava falando sobre a conquista, né? Assim, mas teve uma grande curiosidade nesse jogo. Durante a partida, as luzes do Maracanã se apagaram. Hoje em dia, quando tem um blackout no estádio, quando o estádio fica sem luz, normalmente a gente vai lá, pega o celular e fica iluminando o estádio, como uma forma de brincadeira, né? Só que naquela época não tinha celular, mas a torcida fez algo parecido. Naquele jogo, a torcida os torcedores acenderam fósforos para iluminar o Maracanã. Então, essa grande curiosidade, essa brincadeira legal assim para a época, né? Aí, voltando um pouquinho mais ainda, o primeiro jogo entre as duas equipes no estádio do Maracanã foi em 7 de outubro de 50, com 33.515 pagantes. Esse seria o quarto maior público da história do clássico, porém, dizem que tinha mais 10 mil pessoas no estádio que não pagaram ingresso, então seria mais ou menos uns 43 mil telespectadores assistindo a partida, telespectadores não porque eu acho que é a TV, né? Mas vocês entenderam? Seria tipo 43 mil pessoas assistindo o jogo de dentro do estádio, mas não é oficial essa história, então fica aí 33.515, que é o quarto maior público. Bom, voltando. Depois dessa década de muita briga de títulos entre eles no começo dos anos 40, 50 e 60, tivemos aí em uma outra curiosidade. Em 2004, depois que o América aplicou uma goleada de 5-1 sobre o Bangu, começou uma série invicta, talvez a maior série invicta do confronto entre Bangu e América. Foram 11 jogos depois desse 5-1, com 8 vitórias do Bangu e 3 empates, e foi de 2004 a 2014, ou seja, o Bangu se manteve 10 anos invicto, sem perder o clássico para o América. Essa sequência só foi quebrada em 2014, onde o América venceu por 2-0 o confronto. Bom, a gente ficou falando aqui um pouco da história, teve alguns fatos alguns campeonatos que as equipes não disputaram entre si o título, nem foram campeões que eu falei aqui. Então, só para recapitular, América e Bangu disputaram 4 finais e quem se dá melhor nessa é o Bangu. O Bangu ganhou o torneio início do Rio de Janeiro em 34 sobre a América, em 49 a América conquistou o mesmo torneio sobre o Bangu, daí em 51 o Bangu ganhou o torneio Rio São Paulo sobre o América, e em 88, que é um campeonato que eu citei antes, o Bangu também foi campeão sobre a América do torneio Cidade do Aço de 88. Então, 3 finais entre as equipes, 3 títulos para o Bangu, 1 para o América, o Bangu leva vantagem. Agora eu vou falar um pouco dos confrontos dele nas principais divisões do Brasileiro. Na Série A do Brasileirão foram 4 confrontos e vantagem do Bangu. O Bangu venceu de 2-0 em 78, o América venceu de 1-0 em 86, o Bangu e a América empataram 1-1 também em 86, e em 88 o Bangu venceu por 2-0. Então, Série A do Brasileirão, 4 jogos, 2 vitórias do Bangu, 1 empate e uma derrota e uma vitória do América, no caso, né? Série B segue o Bangu com vantagem. Em 89, 4-2 do Bangu sobre o América. Ainda em 89, 2-1 do Bangu sobre o América. Em 2000, 1-0 América sobre o Bangu. Série B, 3 jogos, 2 vitórias do Bangu, 1 da América. Série C, aí vai ter gente que vai me xingar, mas eu acho que a vantagem segue sendo do Bangu. Devo te explicar o porquê. Foram 2 jogos na Série C em 2001. No jogo de ida, o América venceu por 1-0 no primeiro turno, e no segundo turno, o Bangu venceu por 4-1. Na Série C, uma vitória para cada um, só que o Bangu venceu o seu jogo de 4-1 e a América venceu por 1-0. Então, eu considero vantagem do Bangu. Maiores goleadas do Clássico. A maior goleada por parte... Lembrando que as mais goleadas foram em jogos amistosos. A maior goleada do Bangu foi um 6-1 sobre o América em 1905.
enquanto a maior goleada do América foi um sonoro 9-0 em 1910. Os maiores públicos, tirando aquele jogo que eu citei anteriormente, foi um 3-1 do Bangu sobre o América em 83 para 38.768 pessoas. Depois um 2-2 entre as equipes em 51 para 38.646 pessoas. E por fim um 3-1 de novo do Bangu sobre o América em 51 também para 37.193 pessoas. Então você pode ver que no início, na metade do século passado, era muito comum ter grandes públicos e ser um jogo muito disputado entre América e Bangu. Eu vou deixar aqui embaixo o site oficial dos dois times para você poder visitar, conhecer um pouco melhor as duas equipes. Fora isso, vou deixar aqui embaixo as redes sociais do Esquema Tático. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir. Comente aí o que você mais gostou nessa partida. Nessa partida não, nesse vídeo. Deixa aí, se inscreva no canal e ative as notificações. Fora isso, até o próximo Clássicos Aleatórios. Falou!